Olá, sejam bem-vindos ao canal Diário de Literatura. Meu nome é Fabiano Timbó e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra, que é A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é um físico teórico que utilizou a história como ferramenta para sua principal colaboração na ciência e na filosofia da ciência. Essa é a principal obra dele escrita e ela traz o conceito principal de paradigmas. Paradigma seria um modelo de trabalho que estabelece a prática científica cotidiana. É onde os pesquisadores tentam buscar as informações, justificar seus achados e conduzir as suas atitudes para as descobertas científicas. Ele defende que, se não existe paradigma, não existe uma ciência estabelecida. Então você está no momento de pré-ciência. Quando o paradigma se instala, a ciência é chamada ciência normal. Porém, existem condições que não podem ser explicadas pelo paradigma. Então ele chama essas condições de anomalias. O conjunto de anomalias, ou quando as anomalias estão muito grandes e o paradigma está, digamos, perdido nessa condição de justificativas e explicações, o paradigma entra em crise, situação chamada crise paradigmática. E a ciência que é feita a parte do paradigma, ou seja, para tentar elucidar essas anomalias, é chamada ciência extraparadigmática. E quando outro paradigma se institui, todo esse processo é chamado revolução científica. Interessante notar que Thomas Kuhn diz que o pesquisador ele nada mais é do que uma pessoa que monta o quebra-cabeça. E essa alusão a um quebra-cabeça é muito fantástica, porque inclusive quando você vai entrar em contato com a Comissão de Ética e Pesquisa, um dos itens em que você deve preencher obrigatoriamente são os resultados esperados. Ora, se a descoberta fosse extremamente original, esse espaço de preenchimento, resultados esperados, ele não podia ser nem pensado. Então, se é um resultado esperado, é porque ele é esperado e é explicado dentro do paradigma vigente. E é através também desses resultados em que o pesquisador, no seu projeto, também consegue vislumbrar tanto os riscos como os benefícios daquele provável achado, que vai apenas justificar o que o paradigma já demonstra, o que deve achar. Uma coisa interessante que o Thomas Kuhn traz é que o pesquisador ele pode atribuir a si ou a sua incompetência, enfim, um resultado que é negativo. Como se o resultado negativo ele não pudesse ser uma anomalia. O resultado negativo nunca é bem visto na área da pesquisa porque ele demora muito a ser publicado, geralmente o dobro do tempo dos resultados positivos, e as revistas apresentam maior quantidade, um maior número de recusas em receber aquele artigo, o que até desestimula os pesquisadores na sua produção acadêmica. As pesquisas na área da saúde que envolvem seres humanos possuem várias correntes de pensamento. Entre elas, há uma que diz que quando o cálculo do tamanho da amostra não é executado e o resultado for negativo, esse resultado não tem valor. Porém, não se diz que ele deve ser ignorado, mas subentende-se que se ele não tem valor, é porque o resultado não tem qualquer significância estatística, relevância clínica ou até plausibilidade biológica. Mas o que pode estar acontecendo é que aquele resultado ele pode ser verdadeiramente negativo, ou a pesquisa pode não ter poder estatístico para captar essa diferença, ou, quem sabe,
abrindo o leque do pensamento, aquele resultado negativo ele pode ser algo que o paradigma não explique, ou seja, uma anomalia. Um outro filósofo no passado, Francis Bacon, quando escreveu Da Proficiência e o Avanço do Conhecimento Divino e Humano, ele já deixou uma dica no método baconiano de que quando o resultado da pesquisa for negativo, esse resultado também deve ser explicado e também deve ser justificado, demonstrando já um lampejo aí de que talvez fosse o caminho desde antes para que a gente reconhecesse a anomalia como anomalia. Uma observação importante também do livro é que nem sempre os seres humanos são capazes de observarem, perceberem a anomalia quando ela ocorre. E há uma tendência em normalizar essa anomalia, ou seja, ou o pesquisador joga essa anomalia de alguma forma para dentro do paradigma, ou ele começa a enxergar aquilo como algo normal, como algo que está presente, mas que não mereça ser justificado nem explicado. Para terminar esse encontro, é importante salientar que o próprio autor diz que se nada é novo, se está tudo dentro de um paradigma, qual seria o papel de um cientista? O papel de um cientista seria aumentar a precisão dos achados, aprimorar o que já está existente e elucidar pequenas coisas que ainda não estão totalmente vistas dentro daquele paradigma. Então, o que pode estimular alguns pesquisadores, pode não estimular outros. A necessidade do pesquisador em se sentir útil à sociedade, à humanidade, o impulsiona para a frente, mas é sim o paradigma que comanda, que controla esse comportamento do cientista. Enfim, espero que você tenha gostado e até a nossa próxima leitura. Tchau!